Como você espera ouvir a voz de Deus se tudo ao seu redor é mais alto do que Ele? Talvez essa pergunta incomode, mas vale a pena encará-la. A gente vive cercado por notificações, vídeos curtos, opiniões, preocupações, entretenimento e distrações que disputam nossa atenção a cada segundo. O problema não é apenas o barulho que está fora de nós, mas principalmente o que está dentro. Nossa mente corre sem parar, mas o nosso coração vive ansioso. E quando finalmente temos alguns minutos de silêncio, muitas vezes escolhemos preenchê-los com mais ruído. Então, nos perguntamos por que parece tão difícil perceber a presença de Deus. A verdade é que Deus não deixou de falar. Ele continua sendo o mesmo que se revela, que guia, que consola e que se faz presente. O que mudou foi a nossa capacidade de parar de ouvi-lo. Queremos sentir sua presença enquanto mantemos os nossos olhos fixos em tudo que nos afasta dele. Queremos intimidade sem tempo de qualidade, direção sem oração e sensibilidade espiritual sem abrir mão das distrações que alimentamos diariamente. Não é que Deus tenha se escondido. Muitas vezes somos nós que estamos ocupados demais para perceber que Ele está perto, mas existe uma esperança maravilhosa. A presença de Deus não depende da quantidade do barulho ao seu redor, e sim da disposição do seu coração em buscá-lo. Mesmo em meio ao caos, às responsabilidades, às preocupações e às vozes que tentam roubar sua atenção, Deus continua acessível. A questão não é se Ele está presente, porque Ele está. A verdadeira pergunta é: você está disposto a silenciar tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria pertencer somente a Ele? Porque muitas vezes é no silêncio da rendição que a voz de Deus se torna mais clara do que qualquer barulho nesse mundo. Uma das maiores razões pelas quais tantas pessoas têm dificuldade de perceber a presença de Deus é porque vivem espiritualmente alimentadas por tudo menos pela palavra. Passamos horas consumindo conteúdos, ouvindo opiniões, acompanhando notícias e enchendo a mente com informações que muitas vezes não produzem nenhum fruto eterno. Então, quando nos sentimos vazios, confusos ou distantes de Deus, procuramos uma experiência que resolva o problema instantaneamente. No entanto, Deus frequentemente trabalha através de processos, e um dos principais processos de crescimento espiritual é a meditação nas Escrituras. A palavra funciona como um alimento para a alma. Assim como ninguém consegue permanecer saudável sem se alimentar regularmente, também não é possível manter uma vida espiritual forte sem contato constante com aquilo que Deus já revelou. Quanto mais nos afastamos da palavra, mais vulneráveis ficamos às distrações, aos enganos e ao barulho deste mundo. Quanto mais nos aproximamos dela, mais nosso coração aprende a reconhecer a voz de Deus. A meditação bíblica vai muito além de simplesmente abrir a Bíblia e cumprir o plano de leitura do dia. Existe uma grande diferença entre ler a palavra e permitir que a palavra leia você. Muitas vezes passamos os olhos por um texto, mas não paramos para refletir sobre o que Deus está querendo nos ensinar. Meditar é desacelerar. É ler um versículo e perguntar: o que isso revela sobre Deus? O que isso revela sobre mim? Existe algo que eu preciso mudar? Existe uma promessa para guardar? Existe uma atitude para abandonar? O salmista declarou: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos capítulo 1, versículo 2. A consequência dessa prática aparece logo em seguida. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá fruto em tempo certo. Em outras palavras, quem permanece conectado à palavra desenvolve estabilidade espiritual. Enquanto o mundo vive correndo atrás de novidades, a pessoa que medita nas Escrituras encontra raízes profundas que sustentam em qualquer estação da vida. Outro aspecto importante é que a meditação na palavra limpa o coração dos ruídos que impedem a percepção da presença de Deus. Muitas vezes Deus não está ausente, apenas estamos ouvindo outras vozes mais do que ouvimos a voz dele. O medo fala, a ansiedade, as redes sociais, as pessoas, os nossos sentimentos falam. Quando essas vozes dominam nossa mente, começamos a enxergar a realidade através delas. Mas quando mergulhamos nas Escrituras, Deus corrige nossa perspectiva. A palavra nos lembra que Ele continua no controle quando tudo parece perdido. Ela nos lembra que somos amados quando nos sentimos rejeitados. Ela nos lembra que existe esperança quando tudo parece escuro. No livro de Hebreus, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração. Isso significa que ela não apenas informa, ela transforma. Ela entra nos lugares mais profundos da alma e realiza uma obra que nenhuma mensagem motivacional ou conselho humano consegue realizar. Além disso, a meditação constante cria sensibilidade espiritual. Quanto mais tempo passamos diante da palavra, mais aprendemos a reconhecer a forma como Deus age, fala e direciona a nossa vida.
Pense em alguém que convive diariamente com uma pessoa querida. Ela aprende a reconhecer sua voz mesmo em meio a uma multidão. Da mesma forma acontece com Deus. A familiaridade com sua palavra gera familiaridade com a sua presença. Aos poucos começamos a perceber seus direcionamentos, suas correções e seus consolos de maneira mais clara. Não porque ouvimos uma voz audível todos os dias, mas porque nosso coração se torna treinado pelas Escrituras. É por isso que Jesus declarou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Quem deseja sentir a presença de Deus no meio de tanto barulho precisa aprender a separar tempo para estar diante da palavra, porque muitas vezes aquilo que chamamos de ausência de Deus é apenas falta de exposição àquilo que ele já está dizendo. Quando a Bíblia deixa de ser um livro esquecido e se torna alimento diário, o coração começa a perceber que Deus estava presente o tempo todo. Nós vivemos em uma geração que transformou a ocupação em motivo de orgulho. Quanto mais cheia a agenda, mais produtiva a pessoa parece ser. Estamos sempre correndo para algum lugar, respondendo alguma mensagem, consumindo conteúdo ou planejando o próximo compromisso. O problema é que, em meio a tanta correria, muitas vezes perdemos a capacidade de simplesmente estar na presença de Deus. Não porque não temos tempo, mas porque nos acostumamos a viver sem silêncio. O coração fica tão condicionado ao movimento constante que qualquer momento de pausa parece desconfortável. E é justamente nesse cenário que muitos cristãos começam a sentir um vazio espiritual sem entender a causa. Estão ativos em muitas áreas da vida, mas cada vez mais distantes da fonte de que sustenta a alma. Estão ocupados para trabalhar, estudar, descansar e se divertir, mas raramente encontram espaço para cultivar a comunhão genuína com Deus. O perigo da ocupação constante não está apenas na falta de tempo para orar ou ler a Bíblia. O problema é mais profundo. Ela pode endurecer nossa sensibilidade espiritual e, quando vivemos correndo, deixamos de perceber as pequenas maneiras pelas quais Deus fala conosco diariamente. Não refletimos sobre aquilo que estamos vivendo, não examinamos o nosso coração e não damos espaço para que o Espírito Santo nos confronte e o direcione. Aos poucos, a vida espiritual se torna automática. Continuamos frequentando cultos, ouvindo mensagens e falando sobre Deus, mas sem desfrutar verdadeiramente da sua presença. Foi exatamente isso que aconteceu com Marta no livro de Lucas. Enquanto ela estava ocupada com muitas tarefas e preocupada, Maria escolheu permanecer aos pés de Jesus. O problema não era servir, mas permitir que as atividades ocupassem o lugar que pertencia ao relacionamento com Cristo. Existe uma diferença entre ter responsabilidades e viver escravizado pela correria. Deus não nos chama para abandonar nossos compromissos, mas para colocá-los na ordem correta. Quando a ocupação se torna um estilo de vida, começamos a acreditar na mentira de que sempre haverá algo mais urgente do que buscar a Deus. Sempre existe mais uma tarefa para concluir, mais uma mensagem para responder, mais um vídeo para assistir, mais uma preocupação para resolver. E assim os dias passam, as semanas passam, os meses, e a comunhão com Deus vai sendo adiada para um momento que nunca chega. O resultado é uma alma cansada, mesmo quando o corpo descansa. Porque o ser humano foi criado para viver conectado ao seu Criador, e nenhuma quantidade de atividade consegue preencher o espaço que pertence somente a Deus. Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar, mesmo tendo uma missão urgente, multidões para atender e pessoas necessitando de milagres. Se o próprio Filho de Deus separava tempo para estar a sós com o Pai, quanto mais nós precisamos para fazer o mesmo. A presença de Deus raramente é encontrada por quem vive distraído o tempo todo. É preciso aprender e desacelerar, desligar algumas vozes e criar momentos de quietude diante do Senhor. Os Salmos 46, versículo 10 declara: Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Esse versículo revela uma verdade poderosa. Existem coisas sobre Deus que só podem ser percebidas quando estamos parados. Enquanto o mundo nos ensina a correr cada vez mais rápido, Deus continua nos convidando a parar por alguns instantes e lembrar quem Ele é. Muitas vezes não é a falta de Deus que nos impede de sentir sua presença, é o excesso de coisas ocupando o espaço que deveria ser dedicado a Ele. Mesmo quando nos afastamos, nos distraímos ou permitimos que outras coisas ocupem o centro da nossa vida, o Espírito Santo continua nos chamando para perto de Deus. Essa é uma das demonstrações mais belas da graça divina. Deus não desiste de nós na primeira falha, nem abandona seus filhos quando eles esfriam espiritualmente.
Pelo contrário, o Espírito Santo trabalha constantemente em nosso coração, despertando sede, gerando inquietação e lembrando-nos de que fomos criados para algo maior do que simplesmente sobreviver neste mundo. Muitas vezes aquele sentimento de vazio que surge mesmo quando tudo parece estar bem não é apenas uma emoção passageira. Pode ser o Espírito Santo mostrando que nenhuma conquista, entretenimento ou relacionamento será capaz de ocupar o lugar que pertence ao Senhor. Existe uma saudade de Deus que somente Deus pode preencher. Uma das formas mais comuns pelas quais o Espírito Santo nos chama para perto é através da convicção. Diferente da condenação, que apenas acusa e afasta, a convicção produz arrependimento e aproximação. Quando começamos a nos acostumar com certos pecados, distrações ou prioridades erradas, o Espírito Santo toca na nossa consciência e mostra que estamos caminhando por um caminho perigoso. Ele não faz isso para nos humilhar, mas para nos restaurar. Jesus declarou que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso significa que toda vez que sentimos o desejo sincero de abandonar aquilo que nos afasta de Deus e voltar para sua presença, existe uma atuação direta do Espírito em nosso interior. O chamado para perto de Deus quase sempre começa com um coração que reconhece a sua necessidade dele. O Espírito Santo também nos chama através da palavra. Quantas vezes um versículo parece ter sido escrito exatamente para o momento que estamos vivendo? Quantas vezes uma mensagem, uma pregação, uma passagem bíblica toca áreas do coração que ninguém mais conhece? Isso não acontece por acaso. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras continua usando-as para falar conosco hoje. Em meio ao barulho deste mundo, ele direciona nossos olhos para verdades eternas. Quando tudo ao redor gera confusão, ele produz clareza. Quando os sentimentos tentam nos enganar, ele nos conduz à volta da verdade. É por isso que uma pessoa pode ler um texto bíblico que já leu dezenas de vezes e de repente sente que Deus está falando diretamente com ela. O Espírito Santo transforma palavras escritas em alimento vivo para a alma. Além disso, o Espírito desperta em nós um desejo crescente pela presença de Deus. Quanto mais permitimos que Ele trabalhe em nosso coração, menos satisfeitos ficamos com uma vida espiritual superficial. Começamos a perceber que não fomos chamados apenas para frequentar cultos ou possuir conhecimento bíblico, mas para viver um relacionamento real com Cristo. Surge uma fome por oração, uma sede pela palavra e um desejo sincero de estar mais perto do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 14 declara: "Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus." O Espírito Santo não apenas aponta o caminho, ele nos conduz por ele. Ele nos chama para perto quando estamos longe, nos fortalece quando estamos fracos e nos lembra constantemente que a presença de Deus não é um privilégio para poucos, mas uma realidade disponível para todos aqueles que decidem responder ao seu chamado. O grande desafio não é saber se Deus está nos chamando, mas se estamos dispostos a ouvir sua voz acima de todo o barulho deste mundo. No final das contas, sentir a presença de Deus no meio de tanto barulho não é só uma questão de encontrar um ambiente perfeito, mas de desenvolver um coração sensível à sua voz. O mundo sempre será barulhento, sempre haverá distrações disputando sua atenção, preocupações tentando ocupar sua mente e compromissos exigindo seu tempo. Porém, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua falando, guiando, corrigindo, consolidando e se revelando àqueles que o buscam. A pergunta não é se Deus está perto de você. A pergunta é: o que está ocupando tanto espaço no seu coração que você não consegue perceber a presença dele? Talvez hoje você perceba que tem alimentado mais sua ansiedade do que a fé. Talvez tenha passado mais tempo ouvindo a opinião das pessoas do que a palavra de Deus. Talvez esteja tão ocupado correndo atrás de tantas coisas que se esqueceu de buscar aquele que dá sentido a todas elas. Se esse é o seu caso, saiba que ainda dá tempo de voltar. Deus não está esperando que você se torne perfeito para se aproximar dele. Ele está esperando apenas uma resposta sincera, um coração disposto a desacelerar, a ouvir e a priorizar sua presença acima de qualquer outra voz. Muitas vezes a maior mudança espiritual não acontece quando Deus fala mais alto, mas quando nós finalmente decidimos silenciar aquilo que nos impede de ouvi-lo. Por isso, não saia desse vídeo apenas com mais informação. Tome uma decisão, separe tempo para meditar na palavra, rejeite a escravidão da correria constante e responda ao chamado do Espírito Santo. A presença de Deus não é uma experiência reservada para pessoas extraordinárias. Ela está disponível para qualquer pessoas que desejam caminhar com Ele. E quando você aprende a fazer da presença de Deus sua prioridade, descobre algo poderoso. O barulho do mundo não desaparece, mas perde a capacidade de dominar seu coração. Porque quem aprende a ouvir a voz de Deus encontra uma paz que nenhuma distração pode oferecer.
uma direção que nenhuma opinião humana pode substituir, uma presença que permanece mesmo nos dias mais difíceis. Então é isso, meus irmãos. Essa é a palavra que eu quis trazer para vocês hoje. E como menção, eu queria agradecer ao meu amigo Rodrigo, que me deu a ideia de trazer esse tema aqui pro canal. Então, Rodrigo, se você estiver ouvindo essa palavra, muito obrigado, irmão, pelo tema. Então é isso, meus irmãos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para algum amigo seu essa mensagem. Então é isso, um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.